Bom dia, tripulantes! Estamos partindo para mais uma travessia. Bom dia, nossos tripulantes. Bom dia. Marcelo, Zé e Adri aqui. Então vamos partir agora de Guarujá, Florianópolis. Estimativa de 3 dias de velejar, motor. Pretendemos velejar mais, mas pela previsão do tempo, durante o dia vai estar mais calmo e à noite vai entrar mais vento. Vamos ver como é que vai sair, se vai se concretizar essas previsões do tempo. A expectativa é de tempo bom, o mar está mais baixo, está baixando de 2 metros para 1,5 m e depois deve ficar 1,2 metros, com um período aí de uns 9, 8 segundos entre cada ondulação. Esperamos não pegar chuva, mas se vier estamos aqui protegidinhos, temos roupa de tempo. Então vamos fazer nossos turnos e agora vamos desatracar aqui do Pier 26 e colocar o Prósperos para navegar e velejar. Bora! Adriana está no comando aqui, levando nós para o canal de Santos, do Porto de Santos. São 10h30 da manhã, motor ligado, frio na barriga, rumo a Floripa, minha terra natal. A ideia é muito mais vela do que motor. Estamos aqui agora nos despedindo de Guarujá mais uma vez. É sempre estranha essa nossa saída daqui, que parece que é a nossa casa também, onde o Prósperos entrou pela primeira vez na água. Então é um misto de sentimento, né? Vamos desbravar novos mares agora, vamos pra Floripa. Já vamos até Itajaí, então até lá a gente já sabe o caminho, esperamos. Vamos fazer uma boa navegada, bons ventos para nós. E aí, pessoal, a expectativa agora é de fazer uma boa travessia até Floripa. O tempo abriu, estamos contando aí com um ventinho a favor e vai dar tudo certo dessa vez. Tamo junto. Depois da passagem da frente fria pelo jeito, vamos fazer uma boa navegada. Vela o tempo todo, hein? Nós já abrimos a capa da vela para facilitar, porque quando saímos ali do canal provavelmente teremos ondas. Então já deixa prontinho aqui só para a gente já subir a vela mestra. Aí vamos já subir todo o pano para começar a nossa velejada, começar os trabalhos. Ó, aqui nós colocamos o nosso bote, nós amarramos ele na proa, içamos ele com uma driça reserva. Ele está todo amarradinho. Deixamos aqui a gaiuta do banheiro livre para poder respirar ali no banheiro, né, gente? Para usar o banheiro durante a velejada é bom ter um arzinho dentro. Estamos aqui, firmes e fortes e com moral muito alto. Subimos as 2 velas aqui, estamos a todo pano com a mestra e a nossa genoa, aproveitando o ventinho aqui da saída da Baía de Santos, de 12 nós, 13 nós de vento. Estamos numa velocidade entre 4,5 e 5 nós. Ventinho tá vindo aqui na nossa bochecha de bombordo, bem gostoso. E como sempre, eu tiro o barco, eu saio com o barco, que é o Próspero, é meu bebê. E eu dei 30 minutos de lambuja para a tripulação, já que saímos às 10h30 lá do Pier 26 e agora são 11 horas, estamos no meio da Baía de Santos e estamos passando aqui entre o canal aqui dos navios. Não tem navio, hoje está bem tranquilinho. Estamos aqui só aproveitando, curtindo essa velejada boa. O mar tá com umas ondinhas relativamente pequenas, deve estar com um ponto 8,7 de altura desse mar, deve chegar a 1 metro algumas ondas, mas está com uma frequência boa. Estamos fazendo uma velejada gostosa. Estou aqui fazendo almoço hoje. Na verdade nós deixamos pré-preparado algumas refeições e nós só fazemos o acompanhamento. Estou me segurando aqui pois estamos velejando desde que saímos, uma maravilha, uma média de 5 nós e meio. E aqui atrás estou fazendo o arroz e no forno já temos o nosso quibe de forno pré-feito ontem, agora é só esquentar, esperar o arroz ficar pronto e temos um almoço. Quem está no turno agora é o Zé, a Adri já acabou o turno dela e o próximo turno é o meu. Então eu vou preparar aqui o almoço, almoçar para pegar o turno de boas e dar aquela velejada esperta. Então ainda temos vários navios, eu estava olhando aqui, tem vários navios ainda aqui na saída de Santos. Já estamos passando na frente da Praia Grande e começando a nos afastar cada vez mais da costa. O vento está bem favorável, ele está vindo de bochecha de bombordo e nós estamos conseguindo manter até uma linha reta para Floripa, praticamente linha reta, o que é ótimo, né? Não estamos precisando fazer o zigue-zague, que demoraria mais. Vamos ver até quando esse vento vai durar. Uma coisa muito interessante é você estar notando que está inclinado aqui o forno. O forno vai mexendo, estou tentando deixar o mais reto possível. E vejam o ângulo formado aqui, ó, balançando enquanto nós velejamos e passamos pelas ondas.
Então, aqui para abrir os armários eu dei sorte porque esses armários aqui, né, estamos adenados para esse lado, então tudo encosta no fundo do armário. Se eu tivesse pegando, se tivéssemos com o bordo pro outro lado, estariam inclinados para cá. E aí a hora que eu fosse abrir ali, eu tinha que abrir com muito cuidado para as coisas não caírem em cima de mim. Então agora é a hora de fazer comida e pegar a louça e pegar os talheres e tudo mais. Bom, já almoçamos, comemos o quibe de forno da Adri, eu fiz o arroz, ficou muito bom. Agora estamos de barriga cheia, comi uma sobremesinha, um docinho. E fiz meu turno já, 1 hora aqui velejando, praticamente não fiz nada, só fiquei observando como é que estava aqui o movimento de navios, que hoje está bem intenso, e também de barcos de pesca. Sempre tem que ficar de olho, barco de pesca tem a preferência, né, porque eles estão engajados. E tem alguns navios também que estão indo no mesmo rumo que nós, mas está super tranquilo. A velejada está bem boa. Os ventos estão favoráveis, ainda não demos nenhum bordo desde que saímos e estamos indo paralelo à rota traçada como se fosse no motor. Então estamos conseguindo manter uma velocidade aí de 5 nós em média, 5 nós e meio, 4,5, dependendo do vento aí. O vento também está variando entre 8 e 12 nós, então tá muito boa esse início aqui de velejada rumo a Floripa. Agora é descansar um pouquinho enquanto o Marcelo faz o turno dele, depois a Adri, depois o Zé e depois eu de novo. Então vamos ficar aqui no cockpit para caso precise de uma mão para ele aí. Acabei de voltar aqui pro meu turno, ou melhor, acabei de chegar no meu turno porque estava fazendo o quê? Sem barulho, sem nada. Ó, tirei um soninho gostoso de 2 horas depois do almoço, uma delícia. Não sonhei com não tive sonho com Godzilla. Foi super tranquilo e continuamos no mesmo rumo, na mesma direção do vento aqui em relação às velas, que tá batendo aqui na nossa bochecha de bom bordo. E continuamos aqui, ó, que já é o rumo certinho pra gente ir pra Floripa. Top, né? Uma delícia. E tem um naviozão bonitão aqui esperando, sei lá o que ele tá esperando. Agora o vento deu uma caída, então uns 8 nós, 7. E a gente tá numa velocidade de 4, 4,5 a 5. Agora baixou, né, por causa do ventinho que caiu também. Mas vamos seguindo. Delícia. Bom, acabei de pegar o turno do Zé. O vento baixou bastante. Agora nós estamos com 4,5, 4 nós de vento. Nossa velocidade está de 2 nós e meio. As velas começaram agora a dar aquela panejadinha por causa que está faltando vento. E aí as ondas balançam o barco, aí a retranca ali dá uma balançadinha, dá uma batidinha. Mas estamos aqui lentamente, aproveitando o pôr do sol, o silêncio, o barulhinho da água no fundo, né? Curtindo aí esse entardecer, mostrar o sol para vocês aqui. Bom, e vamos continuando então aqui no nosso rumo até Floripa. Ainda não mudamos as velas de lado, não precisou dar bordo. O vento ainda está vindo da mesma direção e ajudando a gente para ir numa linha praticamente reta até Floripa. Só fomos ajustando um pouquinho as velas, eles folgaram um pouquinho as velas no turno anterior, porque o vento estava mais de través. E agora ele já voltou a ficar um pouquinho mais orçado, né? Estamos orçando um pouquinho mais, está vindo ali dos 60 graus, 70 graus, 50 graus. E assim, vamos levando prósperos uma milha a mais a cada hora aí para chegar ao nosso destino. Abandonei gorrinho, abandonei casaco por 5 minutos, porque fizemos o riso para nossa entrada nos turnos da noite. Então risamos a nossa vela mestra, riso número 1, que é menor número, maior área vélica. O vento tá fraquinho, tá entre 8 e 10 nós. A previsão para a noite é que ele fique entre 10 e 15, com rajadas até 16, 17. Então nós deixamos no riso 1 para fazer o teste da nossa primeira noturna nessa travessia para Floripa.
Então, fizemos a manobra como fizemos. Procedimento. Primeiro a gente caçou a genoa, pra gente não precisar ligar o motor e, né, tirar a genoa para depois abrir de novo. Nós caçamos bem a genoa. O JP tá no comando noturno, então ele aproou o barco um pouquinho pro vento e a gente puxou a mantilho, soltou a adriça da mestra e puxou o cabo do riso que fica ali. Então, com essa manobra, a gente diminui a vela, segura a retranca para ela não cair em cima do doghouse e aí a gente puxa o riso para que essa vela diminua de tamanho. Terminou de puxar o riso, o Zé ficou lá no mastro para ajudar no posicionamento dos moitões ali embaixo e para ver se nada ia enroscar, enquanto eu fiz o riso aqui. JP ia olhando, a gente avaliando se o riso estava sendo direitinho. Quando a gente achou que estava tudo jóia, aí a gente soltou de novo o amantilho para ficar no tamanho ideal, na tensão ideal desse cabo. Então foi assim que nós fizemos o nosso riso. Agora são 5h44 da manhã, estamos a uma velocidade de 6 nós e meio, vento aí batendo na casa dos 12, 13, às vezes até 15 nós, essa manhã tá amanhecendo e agora o Zé tá fazendo o turno dele, que vai até às 6 e depois eu assumo das 6 às 7. Estamos progredindo muito bem agora, depois da madrugada ter ficando um pouquinho devagar, aí o vento foi aumentando e agora está o mais forte desde que anoiteceu ontem à noite. Estamos agora aqui no nosso vento de alheta, gostoso, navegando nessa tarde linda, com esse mar super calminho, porque de manhã, gente, ele não estava assim, nessa gostosura, estava parecendo um pandemônio, tudo mexido. Tripulação azeda de manhã, não tava dando muito certo, tava todo mundo meio magoado de manhãzinha, mas foi melhorando ao longo do dia. Agora acabamos de almoçar, são 3h30 da tarde e almoçamos agora, fomos comendo umas besteirinhas e acabamos de comer a nossa sobremesa, por isso estamos gravando, porque estamos felizes, sabe? É paçoquinha e 5 star. Agora estamos aqui desenvolvendo uma velocidade bem pequenininha, de 3,5 a 4 nós, não é tão pequena, vai, para um ventinho de 6 a 6,5 nós, rajadas de vez em quando de 8 nós. Então, estamos numa navegação tranquila, não chegamos ainda na metade do caminho, percorremos 130 milhas náuticas, estão faltando 148, tá quase na metade, e agora a gente vai ter que calcular bem como é que a gente vai fazer essa chegada, porque se a gente levar mais o mesmo tanto que a gente levou até agora, a gente chega à noite em Floripa, e isso não vai ser bom. Então, hoje a gente vai ter que tomar decisões de ou ir mais rápido e de repente dar um motorzinho em algum momento, ou ir mais lento para chegar no domingo. Então, fica aí, né? Mais uma enquete para a tripulação para a gente resolver ao longo desse período. Contra outros atentados, contra figuras em campanhas eleitorais, mas com as características de agora, é de fato inédito o que aconteceu. Lembrando que nos cenários em que o ex-presidente Lula não está, quando ele é retirado da urna como opção para o eleitor, o Jair Bolsonaro é o atual líder da disputa. Então eu diria que se a gente quisesse se enxergar no meio dessa grande confusão que foi instalada, a gente tem pelo menos 3 vertentes de assunto. O primeiro deles é a investigação policial, como você mesmo acabou de dizer, há uma investigação. Depois que o vento morreu, estava aqui a 4 nós de vento, 5 nós, a tripulação sedenta por um banho quente, decidimos ligar o motor. Vamos ligar o motor para dar uma rendida aqui, estamos na altura de Cananéia, rumo a Paranaguá, então já estamos quase chegando no estado do Paraná.
e ligamos o motor para fazer 1 horinha, 2 talvez. Vamos sentir como vai ser o vento. Antes de anoitecer a gente risa a mestra de novo e de repente abre a Genoa, mas vamos avaliar como vai se comportar o vento, porque o mar agora ficou de almirante, lisinho, lisinho. Então agora à tarde, estamos no final da tarde, estamos a 1 hora e pouco com o motor ligado. O entardecer está maravilhoso, sem nenhuma nuvem no céu. Estamos andando numa média de 6 nós e meio no motor, 2100 RPM, velocidade de cruzeiro, né? Não precisamos abusar do nosso motor. Já ultrapassamos a marca da metade da distância a ser percorrida. Então estamos com 144 milhas náuticas navegadas, a metade era 142 aproximadamente. E agora vamos fazer o riso da vela. Provavelmente vamos colocar o riso, deixar a vela menorzinha e testar, esperar ver se o vento chega para poder desligar o motor e o pessoal também poder dormir à noite mais tranquilo, né? Boa noite, galera. Então estou aqui no meu turno noturno da segunda noite. Esse está mais tranquilo, pois estamos só no motor, o mar está liso, bem liso, ondulação mínima mesmo, sei lá, meio metro e olhe lá. E agora estamos indo a 7 nós e meio, porque eu estou dando 80% do motor para dar uma descarbonizada no motor. Eu vou fazer isso aí durante uns 15, 20 minutos. E agora faltam 92 milhas náuticas. Se formos a 6 milhas náuticas, daria 10 horas, mais 30, 15 horas para chegar no nosso destino, que é Floripa. Agora estamos na altura de Guaratuba e chegando próximo à entrada da... não próximo, né, mas passando bem longe de São Francisco do Sul, a Baía da Babitonga também em Joinville. Então estamos na reta final. Hoje não está tão frio quanto ontem estava muito mais frio, acredito porque ontem tinha vento, né? Então nós velejamos durante a noite toda com um vento bem bom, a gente fez 6 nós e meio durante a madrugada passada toda na vela, e agora estamos a 6 nós e meio, 7 no motor de porão, né? Fazer o que? Faz parte. Então vamos nessa, eu tenho que voltar aqui para manobrar aqui porque estamos saindo do rumo enquanto eu filmo, calma, só um pouquinho. Geralmente eu dou uma travada na roda de leme. Temos ali um dispositivo que trava ela, deixa ela mais dura na verdade. E aí eu consigo posicionar a roda de leme. E aí não preciso ficar com a mão na roda de leme toda hora. Eu só fico aqui olhando para ver se está na rota ou não. E corrigindo quando necessário. Aí, agora já corrigiu, voltando. E é isso, vamos trabalhar. Tripulantes, então depois do meu turno ontem à noite, dormi relativamente bem e contando uma de ontem à noite, eu estava ali no meu turno, sozinho, quietinho, com um cobertorzinho na perna, aí eu começo a escutar o rádio chamando, só tinha um ponto de luz no oceano, né, nesse momento, e eu assim, meu, será que é com a gente? Como o rádio fica aqui atrás e a gente fica lá fora, então não fica fácil saber o que tá falando, né? Aí eu resolvi descer aqui, ele tava falando, ó, barco nas coordenadas perto de tal, que é barco de pesca, eu quero avisar sobre onde está a nossa rede. Aí, nossa, será que é comigo? Aí eu entrei em contato e falou, você mesmo que tá aí. Aí eu falei, a gente é um veleiro e tal, tá passando por aqui. Aí ele falou, então anota as coordenadas, latitude e longitude da boia sul e da boia norte da rede. Aí ele falou, eu não tinha nada pra anotar naquela hora. Aí, beleza, passou.
Aí depois eu peguei o rádio portátil lá fora e pedi pra ele repetir. Só que eu conseguia transmitir, mas naquele rádio eu não recebia. Aí desci aqui, chamei ele de novo, ele me passou de novo as coordenadas, aí botei lá no plotter e a rede é gigantesca, assim, a distância da rede, e a gente não ia passar por cima dela, ainda bem. Mesmo se não tivesse escutado, não ia passar por cima dela, mas ia passar próximo. Aí eu plotei, aí o Marcelo, que veio no turno depois de mim, olhou lá e aí ficou tranquilinho, não passou por cima da rede, não ficamos enroscados na rede. Esse daí é um upgrade futuro que vou ter que fazer, né? Eu e a Adri vamos ter que fazer, que é colocar... Ixi, tá pitando aqui alarme do AIS. É algum barco vindo frontalmente a nós. Então um upgrade é colocar um repetidor do rádio lá fora. Vou avisar eles ali que tem colisão frontal aí pra a gente desviar. Agora estou aqui no meu turno. Estávamos confabulando eu, Zé e a Adriana, que na velocidade atual que nós estamos, que é uns 5,5, 6 nós, temos alguma corrente contra. Aí calma que tem uns lixos aí na frente. Ah, são umas algas aí, ó. Eu acho que é lixo, acho que é plástico. É plástico, porco. Cadê a manhã do plástico? Então nós estamos confabulando que, como faltam umas 56 milhas náuticas para chegarmos lá em Santo Antônio de Lisboa, estamos vindo a 5,5, 6 nós, daria mais de 10, 11 horas para chegarmos no nosso destino, o que seria quase à noite, né? São 8 e pouco da manhã, mais 12 horas, 11 horas, 7 e pouco da noite. Então, como não conhecemos a ancoragem, nós queremos chegar durante o dia. Por isso, vimos aqui que dá para parar na Ilha do Arvoredo, que fica a 35 milhas náuticas, ou seja, 6 horas de distância. Então conseguimos parar lá durante o dia, descansar e no dia seguinte chegar em Floripa no domingão de manhã. Que gostoso! A situação do vento agora, estamos com vento de proa 5,6, o vento aparente de 5,6 nós. O mar está muito liso, não está nada crespinho, né, de vento. E profundidade de 53 metros, estamos com a mestra risada no alto e esperando o vento chegar. Se ele chegar mais forte, nós vamos usar as nossas super velas para chegar no nosso destino. Estamos preparando o almoço e, como a tripulação está firme e forte, já no 3º dia de navegação, decidi fazer uma sobremesinha para alegrar. É um pudim de Maria Mole gostoso. E eu tô fazendo agora o arroz para acompanhar o nosso feijão com linguiça que eu já havia preparado antes de sair lá no Guarujá. Ele deve estar bem temperadinho agora e esse será o nosso almoço gostoso e com farofa, obviamente. É pinguim mesmo. Olha que da hora. Agora vai reto, Zé, senão eles vão se assustar. Olha quanto pinguim. Compartilha o dado. Acho que a água tá quentinha, vamos? Estamos chegando em Floripa. Nós íamos parar na Ilha do Arvoredo, mas parece que ia ter um sinal de ressaca para amanhã, para domingo. Então decidimos tocar direto. Pela previsão, vamos conseguir chegar umas 4h30, 5 horas, então com sol ainda, por isso que decidimos seguir direto. E vamos entrar em águas bem rasas, vai ser meio tenso. A baía ali norte, ali em Santo Antônio de Lisboa, tem uns 3 metros, 3,5 metros, alguns pontos com 2 metros. Então vamos tentar ficar bem atento à carta náutica, diminuir um pouco a velocidade e fundear com segurança para ter uma travessia com sucesso do começo ao fim. Floripa está aqui atrás. Já navegamos 272 milhas em 51 horas. Faltam agora 12 milhas que nós vamos chegar daqui a pouco. Mas dessas 272 e 51 horas, 31 horas foram velejando. Muito bom. Depois, quando a gente ficou com vontade de tomar um banho quente, a gente ligou o motor
porque também não tinha vento e o vento nunca mais voltou. Uma tristeza, mas agora estamos chegando em Floripa. Faltam 12 milhas náuticas, a gente está numa velocidade de 6, 6,5, então em menos de 2 horas nós devemos chegar em Santo Antônio de Lisboa para ancorar e pisar em terra novamente. Estou muito emocionado, vocês não imaginam o quanto eu estou feliz, contente, eu nem sei descrever os adjetivos aí de felicidade, de poder estar chegando na minha terra natal, onde eu nasci, vivi, me criei, chegar com a nossa casa, com o nosso barco, o meu e da Adri, o Prósperos, aqui em Floripa, navegando depois de atravessar do Guarujá 3 dias e 2 noites. Muito... não, tô até arrepiado aqui, ó, de tão feliz, de tão emocionado mesmo que eu tô. Acho que eu nunca tive esse sonho, mas acho que acabou se tornando um sonho depois que veio o Prósperos, de chegar aqui velejando e motorando e seja o que for, o importa é que chegamos. E eu tô muito feliz, tô emocionado até, e quero reencontrar os amigos, a família e celebrar com a galera aí. Uhul! Yes! Chegamos! Estamos aqui em Santo Antônio de Lisboa, ancorados, seguros, ventinho deu uma acalmada, aqui tá bem calminho. Porque nos momentos finais da chegada aqui para essa ancoragem, o vento bateu 15 nós. Foi bem intenso aí, a gente já tava sem as velas, já tava no motor, né? A gente continuou no motor, já tinha baixado a vela que tava risada. Chegamos, tem muitos bancos de areia aqui para chegar aqui, estamos numa profundidade de 3,2 metros, então 1,2 metros abaixo da quilha. Então, mas a gente viu que a maré desce no máximo 1 metro, então tá tranquilo, mas nós estamos mega nervosos. Falamos com outro barco, que é um MJ38 também, muito legal. E ele falou que é tranquilo, que também tem uma camada de 1 metro de lodo. Então, às vezes, se o barco der uma travadinha, você dá uma acelerada que você foge do lodo e fica safo. Não queremos que isso aconteça, fique bem claro. Agora vamos ver se a tripulação gostou, né? Ah, é verdade. Vamos pegar um depoimento aqui da tripulação. Um depoimento, porque eu achei que essa travessia foi muito legal. Das 54 horas que a gente fez de travessia, 31 horas foram velejando. Foi um pouquinho menos que a metade do nosso trajeto total de 285 milhas náuticas, né? Mas a gente gostou muito de velejar. Fizemos uma velejada, foram 31 horas, muito tempo. À noite, enfim, foi uma experiência bem legal, assim, pra gente e acho que pra tripulação também. Vamos lá perguntar para eles. Vamos ver se eles gostaram. E aí, pessoal, foi bacana essa travessia, tá? Foi bem gostosa, foram 2 dias, encontramos pinguins, golfinhos, foi bem legal, foi bem prazeroso, valeu muito a pena. E aí, Joia, Zé? pessoal, excelente. Curtam pra ver isso, viu? Adorei. Recomendado. Então é isso, encerramos essa aventura, espero que tenham gostado e nos vemos em breve no próximo episódio.